Que vergonha o Brasil passou hoje ao vivo para todos os países que transmitem o Grande Prêmio de Fórmula 1. A cantora escolhida, por algum motivo, não cantou o hino nacional. Virador, Ipiranga, as margens plácidas. Conseguimos conquistar com braço forte. Pessoal, é um absurdo, mas reflete muito a cultura que o atual governo deseja implantar em nosso país. A falta de conhecimento sobre nossas tradições e visibilidade de artistas que possuem letras um tanto quanto duvidosas e questionáveis, até fazendo apologia ao uso de drogas. Ao menos para nós que somos apaixonados pela nossa pátria, isso machuca muito a gente. Um forte abraço, viva o esporte, viva a cultura nacional, a verdadeira cultura nacional e viva a nossa pátria. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha R$1. Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Pessoal, lamentável a organização da Prefeitura do Rio de Janeiro ingerir uma final como a Libertadores, onde um time do Rio de Janeiro, Fluminense, representando o Brasil contra um time argentino no Maracanã, no emblemático Maracanã. Lembrando que é muito difícil acontecer essa coincidência de um time da cidade disputar a final da Libertadores, já que o local é pré-definido lá antes de começar a competição. O Flamengo foi campeão em Lima, no Peru, jogando contra o River Plate. O Flamengo foi campeão em Guayaquil, lá no Equador, jogando contra o Atlético Paranaense. Prefeito Eduardo Paes, lamentável o Rio de Janeiro não se programar para uma final como essa. A gente vai receber muitos argentinos, muitos torcedores do Fluminense estão vindo do Brasil inteiro, e a gente limitar o Rio de Janeiro deveriam ter vários pontos. Deveria ter em Copacabana, deveria ter no aterro do Flamengo, deveria ter na Barra da Tijuca, deveria ter no próprio estádio das Laranjeiras, deveria ter no centro da cidade, deveria ter em outros pontos até do estado do Rio de Janeiro, região serrana, sul fluminense, região dos lagos, norte. Isso mostra o despreparo do município do Rio de Janeiro, apesar de ter sediado grandes eventos como a Olimpíada, a Copa do Mundo. Parece que de nada valeu. O Rio de Janeiro é uma cidade desgovernada, não sabe fazer espetáculo para um time carioca que está representando o Brasil. Essa é a síntese do atual desgoverno. Fluminense, boa sorte. Eu estarei lá firme e forte, fui atleta olímpico pelo Fluminense e tenho certeza que todos esses obstáculos externos vão ser infinitamente inferiores à energia positiva que a gente vai ter do estádio, né, Pedrão? Valeu, pessoal. Um abraço. Pessoal, a gente está ao vivo aqui da Câmara dos Deputados, são 9h57 da manhã, mais uma semana muito devagar na Câmara dos Deputados, e eu estou aqui na Comissão de Esporte, esperando dar quórum. Apenas 7 deputados estão presentes aqui, a gente precisa de um quórum de 11 para começar, mas eu queria resumidamente passar aqui para vocês a Câmara dos Deputados numa velocidade muito menor do que estava há 4 anos, e ontem tivemos uma entrevista catastrófica do ministro da Economia, o senhor Fernando Haddad, que demonstra toda a falta de coordenação desse atual governo. Então eu estou na Comissão de Esportes, vou fazer um parâmetro com o esporte. Hoje o governo do atual presidente é como se fosse um técnico despreparado, que pegou uma equipe muito bem treinada, por uma comissão técnica durante 4 anos, você ainda tem alguns meses, no primeiro ano, frutos que o atual governo está colhendo da administração passada, mas a economia já beira o princípio do caos. A gente tem contas públicas com déficit já de 90 bilhões,
O atual presidente, um total irresponsável com as contas públicas, desde 94, a partir de 94 para cá, o governo brasileiro gastou 4 vezes mais do que arrecadou. O governo Bolsonaro, mesmo com pandemia, com guerra, apresentou superávit nas suas contas, o que foi maravilhoso para o Brasil. A gente enfrentou uma pandemia, um problema sanitário que essa geração não tinha enfrentado ainda e nem gerações que nos antecederam. Então, a gente tem um governo totalmente preparado. Um ministro da Fazenda muito mal educado, que distrata jornalista. Se fosse o Paulo Guedes, a gente já saberia, já haveria até pedido de afastamento do ministro, decorrente ao seu comportamento. E a gente vê números, queimadas, que a notícia, que a mídia não noticia. A gente tem agressões, a gente tem prisões políticas acontecendo no nosso país, mas a gente está firme e forte. Congresso Nacional ainda vazio, 10 horas da manhã de terça-feira, e a oposição segue firme e forte. Uma das coisas positivas para a gente que quer mudar o rumo do nosso país, isso é fato que vai mudar em 26, eu não tenho dúvida, né? Esse governo vai sangrar muito ainda, principalmente a partir de abril e maio do ano que vem. Mas nós temos, graças a Deus, pelo menos aí entre 100 e 150 deputados de oposição. Eu diria que entre 80 e 100 deputados muito participativos de oposição, coisa que o governo Lula, lá no primeiro e segundo mandato do atual presidente, não teve. Teve um congresso frouxo. Então, hoje, o presidente Lula enfrenta obstáculos, muitos obstáculos em decorrência a esses 100, 150 deputados que estão fazendo oposição. Pessoal, um forte abraço, bom dia. Aqui, ó, um recadinho aqui, ó. Estamos com vocês, nós queremos um país melhor. Andréia, eu também, Andréia, mas é um sentimento de agonia muito grande, assim, que me toma em alguns momentos, porque a gente tem muitos obstáculos pela frente. Mas quando a pessoa é ruim, quando o governo é ruim, quando os administradores são ruins, eles mesmos vão se enforcando sozinhos, né? Eles mesmos vão se atrapalhando, mas a gente torce aí para que o judiciário brasileiro, num todo, né, desde o mais simples município até aqui no governo federal, tenham mais responsabilidade com o que é certo. A gente tem que ter leis rígidas contra criminosos, como aconteceu no Rio de Janeiro, quando a gente teve ônibus queimados, dos 12 presos, 6 já estão soltos. Então, a gente também não tem uma justiça no nosso país com rigor, né? Isso deveria. Tem rigor quando eles querem, né? Quando atingem a eles, né? Num ato como teve aqui no dia 8 de janeiro, que foi um ato de vandalismo, sim, mas muito longe de ter sido terrorismo. Pessoal, isso, o esporte salva crianças, com certeza. O esporte é um pilar da educação. Márcia, um beijo para você. Bernarda Ódio, Porta-Aviões. Alexandre, Pedro, bom dia. Henrique de Curitiba. Carlos, André, Elias, estou acenando aqui para você, Elias. Desesperança total. Joana, em alguns momentos eu não diria desesperança, mas a esperança ela cai um pouquinho, mas em outros momentos a gente tem que reagir. E um ditado que meu pai falava para mim sempre, meu pai faleceu no passado, ele falava: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, né? O mundo é cíclico, o nosso país é cíclico, e eu tenho absoluta certeza que nós estamos indo, eu não diria para o fundo do poço, mas a economia piorando, a gente tendo mais dificuldades. Ontem, por exemplo, teve uma votação que o deputado Paulo Fernando estava aqui, obrigando as empresas, né, Paulo, a fazerem ações que deveriam ser de responsabilidade do governo. Por melhor que seja a ação, você obrigar uma empresa privada a fazer uma campanha de forma... Nós somos liberais... Então, causa espécie que sempre queira punir aquele que gera emprego e gera impostos. Você colocar uma obrigação para o patrão para ele determinar em relação a um benefício do empregado, no caso da vacinação do HPV. Isso aí. É um assunto importante, mas não é o escopo do empresário. Então, eu, como deputado Luiz Lima, eu votei contra. Apenas 55 deputados votaram contra. 50. E eu diria que mais deputados poderiam ter votado a favor, pela votação ser remota. Sim. Muitos não ficam atentos à sessão. Exato.
né? Segue a orientação do partido E e não aí? tem a oportunidade de ler o parecer do que diz o projeto. Aí no dia seguinte chega aqui na Câmara, conversa com a gente, poxa, eu votei contrário, votei errado. Exato. Parabéns, Um deputado abraço. Paulo, pela sua dedicação, professor. Grato. Pessoal, um forte abraço. Viu como tem gente boa no Congresso? O professor Paulo Fernando é um exemplo disso. Foi chefe de gabinete, Paulo, do Enéas? É, chefe de gabinete do doutor Enéas. É meu amigo aqui na Câmara dos Deputados. Pessoal, um forte abraço. Fica com Deus, que Deus nos abençoe. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro não é mais um problema de polícia. 35 ônibus incendiados. No Rio de Janeiro, que já foi capital federal por 200 anos do nosso país. O entendimento hoje do ministro de Segurança Pública é não comparecer à Comissão de Segurança Pública depois de 12 horas de um dos eventos, se não o mais agressivo de toda a história da República Federativa do Brasil. Eu fico perguntando, o governo federal daqui a pouco vai ter que mandar avião para o Rio de Janeiro para resgatar as pessoas do Rio de Janeiro. E aí o ministro Flávio Dino gosta muito de falar em projetos, envia o seu secretário especial Ricardo Capelli para o Rio de Janeiro. Não temos um projeto. Só que eu queria dizer aqui que o orçamento de segurança de 2023 é menor do que o orçamento de propaganda do atual governo Lula. 800 milhões para a segurança pública e 1 bilhão e 100 milhões, deputado Maurício Marcon, para propaganda. E ano que vem, não satisfeito, o presidente Lula reservou 1/3 desse orçamento de 800 milhões para a segurança pública. Resumindo, enquanto a República Federativa e o governo Lula não entender que o crime organizado do Rio de Janeiro hoje já está presente no Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, em Centro Histórico, o Comando Vermelho se expandiu em 1 ano. O que ele não tinha se expandido em 10 anos no Rio de Janeiro depois da eleição do presidente Lula. O ministro Flávio Dino disse que não vinha a segurança pública com medo dos deputados armados, mas ele estava no Complexo da Maré. O complexo alemão onde o presidente Lula esteve é do Comando Vermelho. Temos um prefeito hoje no Rio de Janeiro, aliado com o presidente Lula, que fez campanha, omisso, tem 7 milhões de habitantes, não quer a Guarda Municipal armada. Enquanto as nossas Forças Armadas estiverem aquarteladas e não entendendo que o problema do Rio de Janeiro é uma entrada de armamentos, de drogas pela Baía de Guanabara, a gente não tem guarda costeira no nosso país, a gente não tem militares cuidando das nossas fronteiras e das nossas rodovias federais. 35 ônibus incendiados no Rio de Janeiro, 3 médicos assassinados, um deles, infelizmente, irmão de uma deputada que eu presto toda a minha solidariedade, assassinada pelo Comando Vermelho, e houve um silêncio sepulcral aqui, ninguém falou mais de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Hoje, na Comissão de Fiscalização e Controle, que o ministro Flávio Dino esteve presente, num determinado momento, nós questionamos exatamente a presença dele no Complexo da Maré, na Avenida Brasil, ali na passarela número 7, em frente ao motel Stop Time. E ele falou que entrou somente 15 metros da Avenida Brasil para dentro do quarteirão. E eu fiz questão, eu não participo dessa comissão, mas eu falei, ministro, a 15 metros existem barricadas. E ele deu a entender que eu não conhecia do que eu estava falando. E prontamente eu fui apresentado pela comissão como sendo um deputado do Rio de Janeiro, e o ministro disse que não me conhecia, e eu resolvi me apresentar pessoalmente. Fui educado, fui tratado com respeito pelo ministro, mas eu mostrei uma imagem que eu fiz na sexta-feira, indo para Petrópolis, o município do Rio de Janeiro, passando pelo Complexo de Israel, muito próximo onde o ministro esteve, e ali na imagem tinha uma barricada, e eu pude mostrar para o ministro, e educadamente ele me convidou para apresentar os pontos. O problema do Rio de Janeiro é um problema de segurança nacional, está muito longe de ser um problema de polícia, é um problema de segurança nacional. Se nós, deputados do Rio de Janeiro, os 46, não entendermos que a diferença política é secundária,
a gente vai ter um Rio de Janeiro como houve em Detroit, nos Estados Unidos. São muitos escândalos no governo no PT, 0,77% a queda do PIB em agosto. Petrobras querendo quebrar a lei das estatais. E o mais grave, evento O Grito, da Caixa Econômica Federal, pondo o presidente dessa casa na lata do lixo, pondo o ex-presidente do Brasil defecando na bandeira do Brasil, expondo a bandeira do Brasil comunista. A Caixa investiu R$250 mil nessa exposição com recurso do trabalhador. Como é que o governo brasileiro vai ser ressarcido? A exposição era para durar 2 meses, durou 1 semana. É lamentável que a Caixa Econômica Federal seja também usado como um braço político do PT.